Fala pessoal, tudo certo? No vídeo passado, mostramos como foi o nosso caminho até o litoral paulista. Como não encontramos nenhum lugar para ficar na região de Peruíbe ou de Praia Grande, a gente foi para Santos mesmo. Hoje, nós vamos mostrar um pouco de Santos para vocês, uma cidade com muita história. Acompanhe com a gente, se inscreve no canal e ative as notificações, que tem vídeos novos toda terça, quinta e sábado. Também segue a gente no Instagram que está aqui embaixo na descrição. Valeu! Fala pessoal, a gente nem mostrou pra vocês entrando aqui na igreja porque a gente nem sabia que tinha essa igreja, né? Tava aberta. A gente pegou uma outra rua, aí a gente chegou aqui e tinha essa igreja atrás. Ela é de 1640, no estilo barroco ainda, similar àquelas de Minas e tal. Caraca, é muito massa, muito bonita ela dentro, mas ela é bem escura, né? Pessoal, aqui a gente tá, acho que devia ser uma estação, né? Alguma coisa assim. Fica bem pertinho do porto. Prédio todo amarelo. Hoje aí tem a Secretaria de Turismo. E aqui na frente tem uns bondes antigos que andavam aqui. E ali atrás, naquele prédio verde, é o Museu do Pelé. E eu acho que esse trem ainda funciona, porque tem uma plaquinha de embarque ali. Deve ser de turismo. Eu acho que é uma região de centro turístico aqui. Então, galera, aqui é tipo um largo, que nem aqueles que a gente viu lá em Curitiba e tal. É uma área, tipo uma rua assim bem grande. Aí ali fica aquele santuário que a gente foi, aquela igreja. E aqui toda essa estrutura aqui em verde aqui, prédio branco e verde, é o Museu do Pelé. E aqui atrás fica esse prédio amarelo, que hoje é Secretaria de Turismo. Mas eu acho que antigamente já deve ter sido uma estação de embarque de bonde, alguma coisa assim, ou de trem. Mas ele é bem legal. Acho que foi reformado, ó. Inclusive a igreja tá tocando sino agora. Isso aí, a gente vai indo pelo lado do porto até chegar no Museu do Café. Pessoal, a gente sai lá daquele largo ali, que é a parte que tem o Museu Pelé, que tem aquela igreja e tal, e aí a gente entra nessa ruazinha, que é uma ruazinha cheia de prédio histórico, muito antigo. E aí aqui onde a gente chegou tem um lugar chamado Casa da Fronteira Azulejada. É um prédio que era um armazém antigamente, decorado com 7.000 azulejos, e todos eles são em alto relevo. E era um lugar que permitia acesso ao porto, por isso que ele era um lugar requisitado assim para poder ter alguma
algum armazém de algo e tal. E ela foi construída por um comerciante de café aqui da região, que era um cara muito rico. E ele construiu a parte de baixo como loja, então toda essa parte de baixo que a gente vê aqui, ela, onde tem esse primeiro arco dessas portas, eram lojas. E a parte de cima, que é a sustentação, que a sustentação era esses arcos, era a casa dele. Aqui dá pra ver até o local onde tem a estrutura do piso da casa dele. E embaixo então ele tinha a loja dele, o comércio de café e tal, e em cima ele morava. E um tempo depois essa casa foi entrando em degradação, assim, porque não foi mais usada para esse fim. E mais ou menos na metade do século XX ela foi comprada por um empresário da região para que pudesse servir de um depósito de adubo químico, assim, de fertilizante e tal. Até porque essa parte aqui, ó, que dá acesso para a parte de trás do imóvel, fica ali. Hoje ela é fechada, mas antigamente ela dava acesso até o porto. Então era um lugar estratégico para você poder fazer um depósito. E essa porta da frente ela é grande justamente porque aqui conseguiam passar carroças antigamente. E aí esse cara usou ela de uma forma muito bruta, assim, depredou o imóvel. E ele entrou praticamente todo em situação de abandono, em situação de depredação. A parte de cima ruiu, então todo esse assoalho que ficava sustentado por esses arcos acabou ruindo. O telhado também ruiu. E em 1980 a prefeitura desapropriou o imóvel para poder fazer um lugar cultural e tal. E aí reformou o telhado, e ela ainda está meio que num processo assim de reforma, né, de adaptação. E hoje ela é usada para alguns eventos, então festivais que ocorrem aqui no centro são realizados aqui. Também ela pode ser alugada para casamento, para festas e tal. É bem interessante, é uma parte da história aqui do centro de Santos. O que é legal, cada um falar uma coisa. E toda essa parte de azulejo foi feita desde a fundação dela, então há muitos, acho que até mais séculos atrás. E quando eles foram refazer, eles refizeram, inclusive restauraram os azulejos, mas muitos deles eles não conseguiram restaurar, porque igual esses aqui, eles ficaram quebraram algumas partes, não tinha como restaurar mais. Então é um artista plástico da região fazer essa restauração, e ele teve que fazer mais de 7.000 azulejos para compor aqui, né, terminar de compor a fachada da casa azulejada. Mas ficou bem bonito, ó. Essa é toda a frente dela. Eu vou até atravessar a rua aqui para ver se a gente consegue pegar uma imagem melhor. Essa é toda a frente da casa. Então aqui embaixo ficava o comércio de café do proprietário, era um cara muito rico, e em cima ficava a casa dele. O mais legal é que toda a frente dela é de azulejo, né? Então é um negócio diferente, assim. E é uma arquitetura que na época devia ser algo muito caro, porque todos os azulejos vieram de Portugal. E aqui, se a gente olhar bem, elas não são padronizadas, né? Tem essa parte que ela tem esse desenho. Aqui ela já não é mais alto relevo. E aqui, nessas partes, ela ainda tem um outro desenho, ó. Tem essa parte que é uma pedra separada com desenho. E tem essa aqui que também ainda é azulejo. Tem uma outra parte com um desenho diferente. Então cada parte da casa ela tem um desenho, ó. E esse desenho que eu mostrei pra vocês, ele faz o contorno todo nas portas. É bem bonito, bem diferente. Galera, e aqui a gente continua nessa rua até chegar ali na esquina que fica o Museu do Café. Então esse aqui era o centro de Santos na época, muito antigo. Santos foi uma das primeiras cidades do Brasil. Acho que São Vicente na realidade foi a primeira cidade do Brasil. Ah, é? Cidade mesmo, constituída, não que o primeiro lugar habitado. Aqui tem até uma placa, ó, começa Unicafé, exportadora de café e tal. Onde hoje é
explica o Museu do Café do Brasil. Se vocês não visitaram ainda, vale muito a pena uma visita. É uma pena que o Museu do Café está em reforma, a fachada dele. Ó, lá também tem uma estrutura que não tá, depois a gente mostra lá. Mas essa é a entrada da bolsa da antiga bolsa do café. Aqui também parece que tem uma empresa de exportação de café, ó, Cofco International. Lá também parece que tem outra. Isso aí, acho que a região aqui ainda vive. Muitas empresas ainda estão instaladas aqui por causa até da razão histórica de ser um lugar de exportação de café, né? Pessoal, a gente chegou aqui no Museu do Café, que a gente mostrou pra vocês entrando. E agora a gente vai explicar um pouquinho o que funcionava aqui. Essa parte aqui é o salão oficial do pregão. Pregão no café. Aqui, assim como funciona a Bolsa de Valores hoje em dia, em vez de ações era o café. E o café que eles faziam as vendas e compras aqui, eles geralmente não eram café de pronta entrega. Era café que seriam entregues nos próximos meses. E é bem legal porque aqui tem esse ambiente que ficava os corretores oficiais, né? E tem algumas coisas dessa época, como o quadro onde mostrava os valores do café. Vou mostrar pra vocês. Esse era o quadro onde mostrava os valores do café em relação aos meses, aos contratos, às cotações. Esse disponível é o tipo de café que ele não era entregue no dia. E aqui nesse lugar bem bonito aqui era onde eram feitas as negociações. E aqui no cantinho é onde era a bilheteria. E esse prédio é muito bonito, né, amor? É. E a madeira que é usada é toda madeira de embuia, que é uma árvore de madeira de lei aqui do Brasil. É muito raro, hoje é muito raro encontrar embuia assim, madeira para vender. E aqui deve ter umas 50 árvores de embuia assim, nesses móveis. Aqui essa parte eu acho que era onde eram feitas as negociações também, né? Ali devia ficar alguma autoridade que regulava e tal. E aqui tudo aqui são cadeirinhas, ó. Naquela época as pessoas eram gordofóbicas, né? Eu já não fico bem nessa cadeira. Eu acho que eu não cabia também. Eu cabia nessa, ó. Nessa aqui eu caio. E eu não caberia nessas cadeiras não, gente. Mas aí tem uma mesinha, deve ser pra anotar alguma coisa, né? Vou mostrar mais de perto. As cadeiras e as mesinhas. Um pra cada um. É muito bonito, né? Lembrando que que nem hoje na Bolsa de Valores, você só pode negociar se tu for um corretor. Então na época do café também, tu era obrigado a ser um corretor para poder fazer essa negociação. Corretor autorizado pelo Estado, né? Em cima tem um vitral que a gente vai deixar as imagens para vocês. E o vitral conta um pouco da história da conquista do sertão pelos bandeirantes. E mostra um pouco da história do período colonial, da transição do Brasil como colônia, da monarquia para a república. Então é muito bonito o vitral. E o prédio é relativamente novo, né? Não é muito antigo, apesar da arquitetura ser mais antiga do que a idade do prédio. Esse aqui é um quadro de Calixto, foi feito em 1822. E aqui mostra quando a cidade começou a ser desenvolvida. Então dá pra ver o porto já começando a se desenvolver. E ele fala aqui que é um detalhe interessante, que tem poucas casas e muitas igrejas. Então dá pra ver ali as igrejas, que são os prédios mais altos, né? E a casa ali, a cidade começando a se desenvolver. Esse quadro ele já mostra sobre a fundação da Vila de Santos, né? Então o capitão, que é aquele cara ali, que no caso é o Brás Cubas, ele leu o Foral de Vila e inaugurou o Pelourinho no pátio da Casa do Conselho, que era meio que o centro da cidade, assim. Então esse é a fundação da Casa de Santos, da Vila de Santos. E aqui nos cantos do quadro mostra, por exemplo, a capitania de Itanhaém com a Condessa de Vinhedo. Ali em cima a capitania de São Vicente com Martim Afonso de Souza, que era, no caso, o conde ou o responsável pela capitania. Aqui mostra a capitania de São Paulo com o Marquês de Aracati.
E lá em cima a capitania de Santo Amaro com o Marquês de Cascais. E é uma tela que mostra aqui no meio a galera mais abastada e tal, com uma parte do clero e tal, e aqui os índios também recebendo um pouco a informação assim de que estava sendo criada uma nova vila na região. E é a Vila dos Santos, que foi inaugurada pelo capitão Brás Cubas. Já nessa obra o Calixto mostra o desenvolvimento que aconteceu na cidade por conta do café. Então a gente já mostra o porto muito maior, já contornando quase a cidade inteira. Já mostra que aquelas casinhas pequenas que tinham lá não existem mais, agora são prédios grandes e de construções mais chiques. E também mostra a evolução das igrejas e a quantidade de casas e de construções dentro da cidade. E tudo isso foi graças ao café, ao desenvolvimento do café e ao transporte do café, a exportação. Então ele mostra bem é como se fosse um antes e depois da cidade de Santos, antes e depois do café. Isso. E é isso, são essas obras, elas são da época, são todas da época que foi construída aqui a Bolsa do Café. E é isso que a Gabi falou, é uma representação da mudança da cidade por causa do café. Tem quadros informativos, esse aqui no caso é do Café do Ponto, que era uma indústria de café, que mostram alguns dos produtos que podem ser produzidos através do café. Então aqui tem sabonete, glicerina, pó de café, lacre, aqui também tem os tipos de café, a torração de consumo americana, que é esse caso, a torração de consumo brasileira e tal. Aqui também tem outros produtos, cafeína química, tanina, acetona e tal, cafeaspirina, que é tipo uma aspirina feita a partir do café. E aqui também tem algumas informações sobre o tipo do café. Então esse aqui é o café arábica, e aqui são problemas que podem ter no café, então café quebrado, cocos e tal. Aqui tem o café concha, o café xoxo. Isso aí. Aqui mostra um pouco sobre a classificação do café. Então o café ele entra nessas peneiras e dependendo do tipo do café que passa pela peneira, ele é selecionado para poder ser usado ou não. Então ele determina o tamanho do café que está passando, a qualidade e tal. E aqui tem uma tabela de classificação da Associação Brasileira da Indústria de Café. E eles também faziam a degustação, né, do café. Então eles faziam o café e tomavam. E aí eu tô rindo ali, tem a classificação que vai desde Riozona até estritamente mole, que é o de melhor qualidade. O estritamente mole é de melhor qualidade. Aqui tem os torradores de café. Então aqui tem um torrador de café do tipo bola, que ele aquecia ali embaixo e ficava rodando para ele poder torrar por completo, né? Aqui tem uma moedora de café bem antiga, que esses dois eram mais usados ao consumo doméstico, assim. Aqui tem embalagem de café antiga, assim. É a evolução das embalagens. Evolução. Antigamente ele vinha nesse papel, aí depois passou a ter já essa embalagem mais a vácuo, e hoje já tem esse tipo de café solúvel, então embalagem de plástico duro. Isso é uma chaleira enorme. E aqui é um coador de café antigo também. Olha, de madeira. De madeira e de tecido. E aqui já é uma cafeteira moderna. Essa parte do museu mostra um pouco da história do café. Então aqui começa a contar na região que era produzida, que era na região arábica. Aqui começa a falar sobre a expansão mundial do café, já na conquista do Novo Mundo pelos europeus. Aqui já começa a contar também o fato de Portugal já começar a receber produto brasileiro. Aí aqui conta sobre o auxílio da escravidão, né, na produção do café. E aqui também fala um pouco sobre como o café teve uma relação cultural e mais cultural até do que política aqui no local, porque aqui as primeiras cafeterias, né, eram habitadas por muitos escritores, onde eles escreviam sobre o café ou escreviam no café, e isso foi também criando ali uma
gerando um burburinho ali, uma tendência que fez também virar uma moda, as pessoas queriam conhecer. E esses cafés geralmente eram frequentados por advogados, médicos, pessoal do teatro, escritores, então também tem essa questão cultural, que a gente quando lê livros assim da época, a gente vê falando muito sobre os cafés, sobre esses lugares que também eram pontos de encontro, então aqui também fala um pouquinho sobre isso. Já nessa parte é bem explicativa, falar de várias profissões que surgiram naquela época. Então tem as catadeiras, que eram as que escolhiam café, tinha os corretores de café que a gente falou um pouco lá embaixo, tinha o fiel do armazém, que era quem cuidava do estoque, o que entrava, o que saía, tinha os classificadores, que pra mim é a mais legal, eles comiam o café para provar o grão e também tomavam, faziam o café e tomavam para classificar o tipo de grão, o sabor e tudo mais. Os ensacadores, que era quem ensacava e quem colocava nas carroças, tudo para transportar. Tinha os estivadores, que é a arrumação e a retirada das sacas de café de dentro das carruagens. E as costureiras que faziam as sacas. Então aqui algumas profissões que naquela época foram importantes para essa evolução também. Aqui tem uma curiosidade também. Essas eram as máquinas de telex que eles usavam antigamente para poder passar a informação. Fulano comprou tanta quantidade de café. E aqui são as latas de café. Então, por exemplo, aqui tem um bem representativo: café depositado em nossos armazéns, Comércio Industrial Santos Paranaguá. Então eles pegavam essas latas de café e levavam para alguém provar, para ver se o café estava de padrão. Era uma amostra do café que o cara tem depositado nos armazéns. Então, galera, um tempo atrás foi feito um concurso aqui para artistas do Brasil e tal desenvolverem xícaras de café para participar desse concurso de melhores designs de xícaras. E aí tem duas categorias: a categoria utilitária funcional, e a Campinha fez essas duas. Mas tem todas essas que foram finalistas. E tem também a categoria artística conceitual. E as duas campeãs foram essa e essa. A gente gostou bastante da categoria artística conceitual, mas nem todas são práticas, assim, nem todas dá pra usar. Mas é bem legal. Então, galera, tá descendo aqui na escadaria do Museu do Café. A Gabi se espantou com o elevador, né? Por quê? Meu Deus. Hã? Por quê? Você assim tudo de cabo e o cabo aqui fica solto, assim, passa alguém aqui, bate no braço aí, mexe alguma coisa, já... É o que tinha na época, né? E é isso, o Museu do Café é isso, muito legal. Consegue contar bastante a história do café, mas é realmente um museu para ficar umas 2 horas, né? Tem muita coisa para ver e se tu for ler tudo, você fica muito tempo. Mas é bem interessante, tu gostou muito. E agora vamos achar um lugar para almoçar. Então, galera, quando vocês virem visitar o Museu do Café, em Antiga Bolsa do Café, estiverem perto do meio-dia, podem vir aqui no Largo do Rosário, que é muito bom. Muito barato. E não é porque estamos sendo pagos, é que tá muito bom. A gente não é pago pra nada, na real. Tudo que a gente fala que é bom e o que é ruim é porque a gente achou ruim. Por enquanto ninguém quer pagar pra nós, mas se quiserem começar, pode. Oi pessoal, a gente acabou não se despedindo do vídeo, então esse foi o nosso passeio por Santos. E agora assista ao próximo vídeo pra saber qual é o próximo destino. Isso aí.